Olá pessoal, tudo bem? Essa semana eu vou estar revisando com vocês alguns poliedros da geometria espacial, tá? Em específico o cubo, o paralelepípedo e o prisma triangular regular. Tá? Os outros a gente vai ver em outras aulas. Então, o primeiro aqui eu trago para vocês paralelepípedo, só relembrando bem rápido, né, as fórmulas que tem a ver com ele. Então, ele é um prisma que tem 3 dimensões, né, uma área da base e uma altura, e um elemento também importante que é a diagonal, que é um segmento de reta que parte aqui do vértice aqui de cima até um outro vértice do outro lado embaixo. Essas são as 3 fórmulas importantes que tem que saber para trabalhar com um paralelepípedo. Então, a diagonal dele, que é a raiz quadrada do a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado, né? Que é essas medidas aqui, e que também a gente pode encontrar dessa forma, tá? Tanto faz usar dessa forma ou dessa. A única diferença é que nessa forma aqui está tudo dentro da raiz, e aqui essa raiz quadrada ela foi para o outro lado como elevado ao quadrado. Então cada um decide qual fórmula gosta mais de usar. A área total, que vai ser o 2 vezes, aí abre parênteses, a vezes b mais b vezes c mais a vezes c. Então soma isso tudo aqui e multiplica por 2, certo? Por 2 porque, por exemplo, o a vezes b, que é essa base aqui de baixo, ó, ela tem uma tampa aqui embaixo, vamos dizer, e outra aqui em cima. A mesma coisa esse lado aqui BC, tem um lado aqui e outro aqui. E o lado AC, que é essa parte da frente, tem um lado aqui, uma face aqui, né? E a outra lá atrás. Então a gente multiplica essas medidas e vezes 2, porque sempre a gente vai ter um par, né? Esse lado aqui é sempre igual a esse também. Então a gente bota 2 aqui na frente, em evidência. E o volume, que é A vezes B vezes C, né? Que é essa área da base aqui embaixo vezes a altura aqui. Certo? Então, conhecendo isso aqui, a gente já consegue fazer bastante coisa. Um exemplo, então, calcular a diagonal, a área total e o volume de um paralelepípedo que tem medidas 3, 4 e 12. Então, vamos calcular a área total. Então, na área total, aquela fórmula ali de antes, o 2 na frente, aí a gente faz a multiplicação das dimensões do jeito que está nessa fórmula aqui. O A vezes B, o B vezes C e o A vezes C. Então, 3 vezes 4 dá 12, mais 3 vezes 12, 36, mais 4 vezes 12, 48. Somando esse 12 com esse 36 com esse 48, a gente vai ter um valor que vezes 2 vai dar 192, certo? Então, 192 é a área total desse paralelepípedo. Qual é a diagonal dele? Então, eu vou usar essa fórmula aqui, poderia usar outra com a raiz também. No lugar do A, eu vou colocar o 3. Então, 3 ao quadrado, 9. O B eu vou escolher para ser o 4. Então, 4 ao quadrado, 16. E o C eu vou usar o 12. 12 ao quadrado, 144. Somando tudo, dá 169. Então, ficou D ao quadrado, né, igual a 169. Para finalizar, quando a gente tem um quadrado, passa como raiz quadrada. Raiz quadrada de 169 é 13. Então, eu descobri que a minha diagonal é 13 centímetros. E o volume é só multiplicar as 3 medidas. O A vezes B vezes C. Nesse caso, 3 vezes 4 vezes 12. 144. O exemplo 2. Então, aqui eu tenho que saber o volume, né? Determine o volume do paralelepípedo, do retângulo. Sendo que a sua diagonal mede 3 raiz de 10 decímetros. E duas de suas dimensões medem 4 e 7. Então, ele já nos deu o D, que é a diagonal, e mais duas dimensões. Só como ele quer o volume é a multiplicação de A vezes B vezes C. Eu preciso saber as 3 dimensões, não só duas. Então, eu vou ter que usar esse dado aqui, da diagonal, para obter esse terceiro elemento. Tanto faz eu chamar isso aqui de A e B, ou A e C, ou B e C, né? Porque eu sei que eu tenho que descobrir alguém. Então, eu vou chamar esse cara aqui, vou chamar um de A e um de C, e vou dizer que eu quero descobrir o B, certo? Mas poderia ser o contrário. Eu usei aqui o A, o 7, e o C eu usei o 4. E vou descobrir o B. Vocês poderiam fazer o contrário, usar o 7 aqui, o 4 aqui e descobrir o C. Tá? Essa ordem não é tão importante aqui dentro. Então, a fórmula da diagonal é essa daqui. No lugar do D, eu vou colocar
a diagonal, 3 raiz de 10. No lugar do A eu escolhi colocar o 7, o B eu não sei quem é, e o C eu coloquei o 4. Então, ficou desse jeito aqui. Como é que resolve? 4 ao quadrado é 16. B ao quadrado eu não sei quanto é que é. E 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que é 49. Como é que eu resolvo isso aqui? É um número vezes uma raiz, está tudo isso elevado ao quadrado. Então, a gente vai distribuir esse quadrado aqui. Primeiro quadrado por 3, depois por 10. Então, fica 3 ao quadrado vezes o 10 também ao quadrado. Como é que resolve, então? 3 ao quadrado é 9. E esse raiz de 10, quando corta com esse quadrado aqui, né, a gente pode cancelar um e outro. Então, a raiz quadrada elevada ao quadrado corta e sobra só o número de dentro, que é o 10. Então, ficou 9 vezes 10 igual ao 49 mais b quadrado mais 16. Como é que eu descubro, né, um elemento aqui, minha incógnita? Vou deixar ela sozinha do lado direito do igual e passar tudo para o outro lado com o sinal trocado. Então, 9 vezes 10, 90. 49 para o outro lado vai menos 49. 16 positivo, para o outro lado menos 16. Igual a b ao quadrado. Para finalizar, ficou como? 90 menos 49 menos 16 vai sobrar 25. Igual a b ao quadrado. Esse quadrado do b passa como raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Então, agora eu descobri que a minha terceira dimensão que faltava vai ser 5 decímetros. Agora que eu tenho meu B, eu já tinha o A e o C, eu posso descobrir o volume. Então, o volume é a multiplicação das três medidas. 7 vezes 4 vezes 5. Multipliquei tudo, 140 decímetros cúbicos vai ser o volume do nosso paralelepípedo. Certo? Então, a gente também pode usar a diagonal para descobrir uma das medidas que a gente não sabe ainda, para depois aplicar na fórmula do volume ou da área, enfim. O cubo. Então, o cubo é como se fosse um paralelepípedo também. Ele é muito parecido, só que a diferença é que todos os lados, todas as arestas, têm o mesmo valor. Então, se aqui embaixo é 5, o resto tudo vai ser 5 também. Essa é a característica do cubo. As fórmulas que a gente usa para ele são essas aqui. Então, a fórmula da área total vai ser 6 vezes a aresta ao quadrado. A diagonal da face, de uma face dela, vai ser A, que multiplica a raiz de 2. Se eu falo da diagonal do cubo no geral, que é a diagonal interna dele, que vai daqui de baixo até ali em cima, é a aresta vezes raiz de 3. E o volume é a aresta elevado ao cubo. A aresta, então, é essa medida, é a medida do segmento do cubo, que é igual em todos os lugares. Não existe cubo que vai ter aqui 5 e aqui 6. Aí já é paralelepípedo. O cubo é um valor só para todos. Então, todos os lados vão ter a mesma face, mesmo tamanho, mesma altura. Um exemplo, então, trabalhando com um cubo. Calcule a medida da diagonal, a área total e o volume de um cubo cuja soma das medidas das arestas é igual a 48. Então, vamos lá. Eu quero saber a área total, a diagonal e o volume. O que eu preciso? Só preciso saber o A. Só que ele não falou qual é o valor da aresta. Ele falou que a soma delas dá 48. Como é que com essa informação aqui eu descubro o meu A? Então, eu tenho que pensar. Quantas arestas eu tenho no cubo? Se eu contar todas aqui, vai dar 12. Todas elas juntas têm 48. Quanto que tem uma só? Então, se 12 vezes A tem 48, então A é 48 dividido por 12. Então, eu pego 48, que é o total, divido por 12 arestas, que é o que o cubo tem, e vai dizer, então, para mim, que a aresta é igual a 4 centímetros. Então, nesse nosso caso, cada aresta aqui tem 4 centímetros. Então, essa foi a informação que a gente obteve através desse dado aqui. Então, agora que eu já sei o A, eu posso calcular a diagonal. Quando ele fala diagonal, a gente entende que é a diagonal do cubo. Se fosse a diagonal da base, ele teria que falar. Então, como ele só falou diagonal, então essa fórmula aqui. A vezes raiz de 3. Então, eu pego o meu 4, que é o A, e multiplico por raiz de 3. Acabou, não tem mais nada a fazer. A área total, 6A ao quadrado. No lugar do A, vou colocar o 4, que é esse aqui. 4 ao quadrado é 16, vezes 6, 96 centímetros quadrados, certo? E o volume
é A ao cubo. No lugar do A, eu coloco 4, que é o que eu encontrei aqui, né? 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. Então, 64 centímetros cúbicos. Então, sempre o volume é centímetro cúbico, ou metro cúbico, enfim. A área é ao quadrado e diagonal é sempre sem nenhum expoente, que só tem uma dimensão. Calcule o volume de um cubo de área total 150 centímetros. Então, o volume do cubo tem essa fórmula aqui. A igual, volume igual a A ao cubo. Ele não falou a aresta de novo, mas ele disse para a gente que a área total é 150. Essa informação aqui vai ter que me dar, né, valores suficientes para descobrir o A. Então, eu pego a fórmula da área total do cubo, que é essa aqui. No lugar da área total, eu coloco 150. E agora eu vou descobrir o A. O 6 está multiplicando, passa dividindo. 150 dividido por 6 dá 25. Ficou 25 igual a A ao quadrado. O quadrado passa como raiz quadrada. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, agora é só pegar esse 5 aqui e colocar aqui na fórmula do volume. 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 125 centímetros cúbicos. Tá? Só anotem ali, então, o volume, 125 centímetros cúbicos. Esses exemplos aqui, eu acho importante vocês copiarem no caderno para ter isso registrado, né, que vai ajudar vocês nos exercícios de matemática. Prisma triangular. Trouxe um exemplo também. Então, o prisma triangular, ele tem essa cara aqui. É uma base, que vai ser um triângulo, 3 faces laterais, que são 3 retângulos, e outra base igual em cima. Tá? Então, a área total dele vai ser quem? As duas bases, né, os dois triângulos, esse aqui e esse aqui. E a área lateral dele vai ser os 3 retângulos que estão, né, ao redor dele, certo? O volume de um prisma triangular é sempre a área da base vezes a altura, certo? Então, essa área da base aqui eu calculo e multiplico pela altura e eu vou ter o volume. A minha área lateral, que são retângulos, como é que é a forma do retângulo? Só base vezes altura. Então, eu tenho que descobrir quem é a base aqui e multiplicar pela altura e eu vou ter a minha área total. E a área da base nesse caso, né? Eu tenho 2 tipos de triângulo. Eu posso ter um triângulo que não é equilátero, e aí a fórmula é essa aqui, base vezes altura dividido por 2. E quando ele chamar de prisma regular, quando todas as arestas tiverem a mesma medida, então a base dele vai ser um triângulo retângulo. E a fórmula da área de um triângulo retângulo é esse aqui. Tá? Então sempre tem que ver se a questão fala se é um prisma triangular regular, a gente vai usar a base sendo essa, fórmula de área. Se for uma base de um triângulo retângulo, por exemplo, aí a gente pode usar essa fórmula aqui. Exemplo. Calcule a área e o volume do prisma triangular regular a seguir. Então, ele já falou que esse prisma aqui tem a base de um triângulo equilátero, porque ele é regular. Então, todas as arestas aqui vão medir 3 raiz de 2. E a altura é 6. Então, para calcular o volume. Volume é a área da base vezes a altura. Quem que é a área da base? É a área da base de um triângulo equilátero. Então, vou pegar essa fórmula aqui, vou botar aqui dentro. Vezes a altura, que nesse caso vai ser o 6. Então, no lugar do meu L, eu vou colocar ao lado, que é 3 raiz de 2. Então, botei ali, 3 raiz de 2 ao quadrado, por causa da fórmula. Vezes raiz de 3, dividido por 4. Tudo isso vezes a altura, que é 6. Como é que eu resolvo, então? Esse 3 vai levar ao quadrado, vai ficar 9. Esse raiz quadrada corta com o expoente quadrado e fica só o 2. Certo? Multiplicado pelo raiz de 3, multiplicado pelo 6, que é a altura. Depois dividido por 4. Então, nesse caso aqui, eu multiplico os números. 9 vezes 2 vezes 6 dá 108. Divide por 4, 27. O raiz de 3 continua junto. Então, 27 raiz de 3 centímetros cúbicos vai ser o volume desse prisma triangular aqui. Tá? Então, só relembrando, área da base vezes a altura. Vai substituindo e obtém o valor. Nesse caso aqui, a base tem essa fórmula porque é um triângulo equilátero. É um triângulo regular. Agora eu quero saber a área total. Então, a área total eu vou precisar do quê? Da área da base e da área lateral. Quem que são as bases, né, desse nosso prisma?
são dois triângulos equiláteros, né? A gente tem um aqui e tem outro lá embaixo. Então, eu tenho que calcular a área de um com essa fórmula e multiplicar por 2. Então, é isso que eu fiz. Peguei a fórmula, botei aqui, depois eu multiplico por 2. Substituindo, né, a gente já fez a conta antes, já viu que dá isso aqui, certo? Não vou fazer tudo de novo. Posso simplificar se eu quiser, esse 2 por esse 4, ó. Posso cortar, fica 2 embaixo. O 9 vezes 2 dá 18. 18 dividido por 2, 9. 9 raiz de 3 centímetros quadrados é a área das bases dos dois triângulos, certo? Essa continha aqui é a conta que eu já tinha feito aqui antes, então por isso que eu não repeti tudo de novo, tá? E a área lateral? São três retângulos que esse prisma tem, certo? Esses três aqui, um aqui, o outro aqui e o outro lá atrás. A base desses retângulos são 3 raiz de 2, ó, que é tudo do mesmo tamanho. E a altura é 6. Então, base vezes altura, que é a área de um retângulo, certo? Vezes 3, porque são 3, porque é um prisma triangular. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes o 6 dá 54. Raiz de 2 continua junto. 54 raiz de 2 centímetros quadrados é a área lateral. Então, quanto que é a área total? Tem que somar a base e a lateral. Somando tudo, está aqui. 9 raiz de 3 mais 54 raiz de 2. Eu não posso juntar porque o meu radical aqui é diferente. Se eu quiser, eu até posso botar o 3 em evidência. Nesse caso aqui eu não coloquei. Então, ficou assim a nossa área total. Certo? Então era isso, gente, para a aula de hoje. Tá? E para quem é meu aluno ali de Penoa, podem perguntar no WhatsApp, no e-mail, nos comentários particulares. E não esqueçam de fazer a atividade que eu enviei que vale nota. Bons estudos!